ela é muito grande, né? E a gente fica pensando muito sobre o futuro dos nossos filhos. E eu estava, de manhã, hoje é a segunda live, tá? De manhã eu estava falando para os pais dos pequenininhos, até o segundo ano, agora à tarde é do terceiro em diante, né? A questão de como a gente ama essas crianças, né? Vocês amam os seus filhos, e esse amor é um amor inquietante e que faz com que a gente sempre esteja sentindo, pisando em ovos, né? Quais são as melhores opções. E toda opção que a gente faz tem as suas consequências. E o que a gente está querendo trabalhar na noite de hoje é justamente qual é o foco do trabalho pedagógico da matemática no Interamérica, uma escola que eu já tenho parceria há 10 anos, né, então já é uma década de parceria, de responsabilidade mútua. Não sei se todos me conhecem, tá? Meu nome é Cristiano, eu sou professor aposentado da Universidade de Brasília, mas quando eu entrei para o Interamérica, eu estava no quadro, né? Eu sou pesquisador, tá? Tanto na área de cognição, neurociência, na questão, o meu foco de investigação é a explicitação de esquemas mentais no pensamento matemático da criança. Sobretudo quando a criança ela se vê cognitiva e moralmente mais livre, aí vem o conceito de sujeito, ela é sujeito, né, da construção dos seus pensamentos, da organização e desenvolvimento dos seus esquemas mentais. E também, um dos focos do meu trabalho é as crianças em situação de dificuldade. Tá? E tudo isso para levar aos professores, às escolas, né? Tem escola aí em Goiânia que eu estou há 30 anos, né? Aí eu falando da minha parceira, a Vera conhece a Flávia, né, Vera? Tá? Então, já são 30 anos de parceria. Aqui em Brasília, eu sou consultor também de grandes escolas, como o Mackenzie, vocês já ouviram falar no Mackenzie, né? A estruturação da matemática, do currículo, da formação dos professores do Mackenzie está sob a minha responsabilidade. Leonardo da Vinci, não sei quem conhece Brasília, de alguma forma, Leonardo da Vinci está com 9 mil alunos, né? Eu sou das bases estruturantes do currículo do Leonardo da Vinci, tem 20 anos com Leonardo da Vinci, e o professor Jorge, que é o sócio majoritário do Leonardo da Vinci, né? Todo final de ano, quando eu falo para ele que vamos sentar para fazer uma avaliação para ver se a gente continua, ele fica ofendido. Mas como? Né? E o meu trabalho de matemática, ele não passa só pela questão das escolas, mas da universidade, de sistemas, tanto público quanto privado. Eu sou elaborador de políticas públicas nesses 40 e poucos anos, tá? Vocês já ouviram falar no PNAEC, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Eu sou autor do PNAEC, sou autor do Gestar, sou autor de grandes programas de formação e de práticas pedagógicas pela TV Escola, né, que está sendo extinto agora. Não sei se você fala BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum. Eu sou um dos pilares do pensar a BNCC e, sobretudo, o documento de referência, porque eu trabalhei no Conselho Nacional de Educação, também assessorei na elaboração do documento Direito de Aprender e Desenvolvimento. Tá? E por detrás, então, da BNCC está esse documento, do qual eu sou um dos autores. Né? E o meu trabalho, então, aí no Interamérica tem sido muito voltado à questão do que é a escola, quais são as bases da construção do currículo, do projeto pedagógico da escola, voltada à questão do desenvolvimento da inteligência. Porque, na verdade, a matemática ela tem que estar, em última instância,
voltado para a construção da inteligência das crianças. E aí se pergunta, qual é o papel do professor? Que professor é esse para tornar as crianças mais inteligentes? Quais são as atividades? Qual é a natureza epistemológica da tarefa? E a tarefa não é tarefinha de casa, é tarefa no sentido da psicologia cognitiva, né? Da experienciação. Porque ninguém aprende por ninguém. A criança, ela é autora dos seus processos de como é que eu aprendo. E isso é fundamental na hora de pensar uma escola, e, sobretudo, uma escola que está formando a sociedade do futuro. Eu tenho assim, um grande conhecimento a nível nacional e internacional. Esse ano, inclusive, participei de um congresso internacional para discutir a questão da aprendizagem de matemática no momento de pandemia, né? Então, eu fui um dos debatedores do que é a matemática dentro da escola e fora da escola, no tempo atual e no tempo futuro. Infelizmente, no Brasil, e vocês sabem disso, moramos num país que tem um dos piores níveis de aprendizagem de matemática do mundo, tá? Isso já acontece, o mundo todo sabe disso. E num país onde há um paradigma, que é o paradigma didático-pedagógico de exercício. Aprende-se matemática fazendo exercício pela repetição. Aprender matemática significa o aluno ele assimilar procedimentos algorítmicos e reproduzir na resolução de problemas. Acontece que nós sabemos hoje, e sobretudo nós especialistas, que simplesmente assimilar e reproduzir fórmulas está muito distante da perspectiva da construção da inteligência das nossas crianças e dos nossos jovens. E aí vem justamente essa questão, ora, se não é simplesmente com a repetição, e não é chegar para o menino e falar, olha, para subtrair, põe um debaixo do outro, e como dá para subtrair, pede emprestado para o outro, pronto, está tudo resolvido, faz assim que você ganha nota e passa de ano, e a premiação, não é por aí que não construiu um sujeito inteligente. A pergunta é, que escola é essa, para que inteligência é essa? Eu acho que isso que provoca, muitas das vezes, uma série de indagações na cabeça dos pais. Tá? Eu já fui presidente, participei da presidência várias vezes da Sociedade Brasileira de Educadores Matemáticos, da Educação Matemática, que reúne os grandes experts na questão da aprendizagem matemática, tá? Que é uma área que tem assim, avançado muito. Só que uma coisa é a academia avançar, a outra são as instituições educacionais acompanhar o desenvolvimento científico, né? E quando a gente fala de científico, não é experimentação, são coisas consolidadas no mundo. Então, quando a Interamérica traz o professor Cristiano para dentro da escola, não é um trabalho benevolente. Eu não faço, né, de graça. É um investimento pesado que a escola faz tendo um especialista, e eu vou mostrar um pouquinho por onde passa esse trabalho, por onde passa a produção matemática das crianças, e o que é compreender e fomentar esse desenvolvimento. Então, a aprendizagem matemática, ela é complexa. E não adianta a gente reduzir, às vezes a gente pega uma criança, lê o problema para a criança, fala, você não está vendo, ó, faz isso, ó, você soma, depois divide e está feito, pronto. Não é assim que a gente vai desenvolver o pensamento lógico da criança. De manhã nós vamos discutindo o que é desenvolvimento da inteligência a partir do processo da alfabetização matemática. O termo alfabetização matemática é um termo complexo, hoje nós vimos, né? Amei, Vera, tá? Quem tá vai também, a Megna, amei de paixão, tá? Nesse diálogo com o professor, com os pais, né? Desculpa, quando a gente fala com professores. E eu organizei aqui uma exposição, vou pedir licença para vocês, eu vou tentar ser breve para abrir bastante para vocês falarem.
Eu, Cristiano, eu estou falando da minha parte, eu não tenho limites, tá? Quem quiser ficar depois das 7 horas, tá, Vera? Tá, Eloá? Pode, tá? Fazer perguntas, questionar, tá? E eu trouxe, inclusive, alguns exemplos. Alguns exemplos que mostram que as nossas crianças, em termos de produção de inteligência, enquanto processo autoral do pensar matemática e desenvolvimento de esquemas mentais, essas crianças vão muito além de nós. E aí é que mora o problema. Quando as crianças, elas elaboram processos mais complexos, mais ricos, mais dinâmicos, em que nós, pais, não damos conta de entender para participar, a gente se desestabiliza. E aí vem a questão, por que a escola não ensina como eu aprendi, que era tudo mais rápido, tudo muito mais prático? E aí eu venho a pergunta. Eu respondo uma pergunta com outra pergunta. Mas dá pronto, acabado, os processos algorítmicos, nós vamos estar desenvolvendo a criatividade, a criticidade e a capacidade participativa das nossas crianças em elaborar novos sistemas lógicos, filosóficos, intelectuais, para pensar o mundo e serem eles autores de superação dos desafios que a sociedade está deixando para eles. Será que é só ensinando, põe um debaixo do outro e soma da direita para a esquerda e sempre fazendo o vai um? Será que isso basta para potencializar a inteligência de nossas crianças? E aí já começa, gente, com um erro matemático. Eu digo para vocês, eu fiz 2 cursos de graduação em matemática na UNB. Só de graduação, tá? Eu falar para a criança que ele tem que somar da direita para a esquerda e ele começar das ordens maiores, está errado, nós estamos errados nessa história. Pode? Pode. Matematicamente certo? Matematicamente certo. Uma coisa é o que é matematicamente certo e potencial. A outra é o que a gente chama, Eloá, de tradição pedagógica. E essa tradição pedagógica ultrapassa os muros da escola, invade as famílias, porque nós somos estudantes também. Nós também fomos alunos de matemática. O problema é que quando está numa escola que favorece os processos críticos, criativos e autorais, a impressão que dá é que a gente perde a rédea dos processos de inteligência. Isso exige de nós, pais educadores, que a gente seja mais inteligente com eles. Isso exige que a gente se envolva mais. É lógico que tem aquele problema, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho formação. Aí nós temos que aumentar o diálogo família e escola. Que é nesse sentido que Vera e Eloá, nós tivemos uma reunião, me chamou, olha, você que você botaram o dedo no meu nariz. Não foi, Eloá? É responsabilidade sua. Tá? Porque eu faço parte da escola. E eu estava falando de manhã. Assim como eu faço parte da história dessa escola, a escola faz parte da minha história. Vera, eu estou numa idade, numa situação, graças a Deus, que eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero. Problema teu, eu escolhi estar no Interamérica. Queira ou não queira, eu vou estar aí. Eu vou estar aí porque aí estão os desafios, a beleza de viver. Se tivesse tudo pronto, gente, a Vera não estaria desembolsando e brigando para manter uma consultoria de educação matemática e investir na formação continuada do teu corpo docente, para que a matemática seja muito melhor cada dia mais, sem uma preocupação com escolas vizinhas que estão lá fazendo esse exercício e só reproduzindo algoritmos. Gente, existem teóricos, tá? Eu acabei de sair do último pós-doutorado, eu trabalhei com um dos meus orientadores, infelizmente faleceu, tá? O ano retrasado, Fernando González Rey, autor da teoria da subjetividade. Aprender é subjetivo, inclusive aprender matemática. Ninguém aprende matemática igual ao outro.
Ah, mas a matemática universal no mundo todo. Mentira. Esse é um paradigma que já está derrubado. Infelizmente, mês passado, no dia 15, infelizmente no dia do meu aniversário, 15 de maio, faleceu o maior autor da teoria de etnomatemática, o Biratan Ambrosio, mostrando que a cultura, os grupos culturais, os espaços profissionais têm formas próprias de estruturar o pensamento matemático. Não existe uma matemática única. A gente pensa que essa matemática eurocentrista é a única forma. E para a criança se desenvolver como inteligente e ser feliz e ter sucesso, ela tem que absorver essa lógica eurocentrista e sair reproduzindo. Gente, eu tive a felicidade de morar vários anos na Europa, eu fui cientista na Universidade Parisiense, né? Trabalhei em laboratório de cognição, tá? Junto com Gerard Vergniaud, foi o que faleceu agora, nesse domingo, agora, o maior pesquisador contemporâneo na área de neurociência oh meu Deus, e de cognição. Eu trabalhei com ele me acolheu vários anos no seio do grupo de pesquisadores deles, que tinha grego, tinha chineses, tailandeses, tinha canadense, e tinha 2 brasileiros, eu e o Alessandro Gomes. O Alessandro Gomes é um grande professor da Federal de Pernambuco. Nós fomos formados, então, desculpa, pelo Vergniaud, que é justamente isso, gente. O pensamento mais crítico da criança exige da gente que a gente gere um movimento de pensar diferente. E muitas vezes isso incomoda a família. Eu lamento, viu, Vera, algumas famílias, isso não acontece só em Goiânia, tá? Algumas famílias que escolhem botar naquela escola onde simplesmente ele já sabe que não vai aprender como vai aprender. E não existe como vai aprender. Observe o seguinte, quem vos fala é uma pessoa com uma formação matemática. Acho que essa é a vantagem. Mas também que investiu muito, eu estou há 40 anos estudando psicologia cognitiva, tá? É que o que o sujeito leva da escola, quando ele sai lá no 9º ano, lá no final, lá do Interamérica, o que ele leva, gente, não é equação trigonométrica, razão trigonométrica. Não é isso. Não é raiz quadrada. O que ele vai utilizar como pavimento na sua caminhada de abrir picadas na sua trajetória de constituição do ser e do estar, e, portanto, do ter, não são estritamente os objetos de conhecimento, mas são as estruturas que ele desenvolveu para assimilar os objetos de conhecimento. Sim, o seno é universalmente cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o que ele vai levar na vida, Luciana Azevedo, aí, por exemplo, que está em tela, ela aprendeu isso no antiga 8ª série, né? Não é 8ª série, mas ela não usa isso. O que ela usa enquanto pessoa, enquanto profissional, é o que ela teve que construir nas suas estruturas cognitivas, das suas sinapses, para entender razão. Razão entre 2 segmentos que permite ela encontrar a medida de um ângulo oposto. E, às vezes, Luciano utiliza isso na vida dela, estou dando um exemplo, tá, Luciano? Estou dando só um exemplo, e ela, enquanto organismo, enquanto sujeito, ela não tem consciência que aquilo que ela está usando em termos de estruturas mentais lógicas foi construído quando ela estava aprendendo razão trigonométrica. E tem professor de matemática, infelizmente, e eu sou da categoria de educador matemático, tá? Não é que foi mal deles. Acho que basta o menino decorar que seno cateto oposto sobre hipotenusa, pronto, está resolvido, aplica isso na prova, tira nota, eu sou sempre professor, a escola é boa, faz bastante exercício. Não é por aí. Porque ele estava falando de manhã, de repente ele até passa na universidade, fazer um discurso, mas chega lá e ele morre na praia. Porque ele, dentro da universidade, ele teve uma formação intelectual, moral, que não permite com que ele
consiga beber de tudo aquilo que a universidade tem a oferecer. E o que a universidade oferece está para além dos livros, está para além dos artigos, está, sim, na vivência acadêmica, científica, na vivência dos grupos de pesquisa, quando ele vai ser auxiliar, quando ele vai ser monitor. Isso é que vai fazer a diferença desse profissional, dessa vida acadêmica, quando ele entra na vida, a construção de novos espaços. Isso começa, gente, lá nos anos iniciais da formação científica dele. E que diz respeito à criatividade e criticidade. Ah, mas matemática não pode ser criatividade. Sim, tem criatividade. Eu faço parte, está falando de manhã, né, Vera, que eu sou do corpo docente hoje, do mestrado e doutorado do Departamento de Matemática do INB, aposentado, colaborador. E uma das linhas de pesquisa nossa é criatividade e matemática, dentro da escola. A escola que dispensa a possibilidade de criação matemática morreu. Esqueceram de enterrar essa escola. Às vezes, a sociedade tem uma certa lentidão de identificar e ler a falta de qualidade nos processos produtivos das instituições. Se a escola, é lógico que é saúde. Na escola é aprendizagem e desenvolvimento. Não adianta somente a criança tirar nota em prova. E eu estava falando de um dos autores, o Davidov. É um que eu estou lendo muito ultimamente. Tá? O Davidov diz o seguinte: as nossas crianças são muito inteligentes, as crianças de vocês são inteligentíssimas, e vocês sabem disso. Elas têm uma capacidade de abstração, de teorização fantástica, já com 3, 4 anos. A dificuldade hoje, em termos de desenvolvimento de inteligência, não é a capacidade de teorização, de simbolização, mas de aplicação prática. É dar sentido dessas teorias no contexto de leitura, de inserção, de ação e transformação do seu mundo. PV igual a NRT. Muitos de vocês aprenderam isso e não sabem para que faz isso. Alguém de vocês sabe? Levanta a mãozinha. Mas passaram de ano, tiraram nota e estão aí profissionais, pai, mães, amorosos e tal. Mas tiveram que decorar. Pressão vezes volume é igual ao número de partícula, vezes uma constante universal vezes temperatura. É a panela de pressão. Pressão e volume são inversamente proporcionais, por isso são no mesmo membro, PV. Maior volume, menor pressão. Menor volume, maior pressão. Maior pressão, menor volume e vice-versa. Agora a temperatura está no outro membro. Maior temperatura, maior pressão. Menor temperatura, menor pressão e vice-versa. Por isso que Dona Vera, desculpa, aqui a América é uma grande família, ela cozinha, ela fez feijão branco à moda do Porto, maravilhosa. Aí ela põe na pressão, e aí ela está com pressa, ela pega a panela de pressão, põe debaixo da torneira, para tirar a pressão. O que ela faz? Ela diminui a temperatura, diminuindo a temperatura, diminui a pressão. Está lá. Só que a gente decora as coisas sem saber para quê. Isso acontece nos iniciais. Gente, e as crianças acostumam a pegar as coisas mecanicamente e eles aprendem a dar resposta. Dar esse exercício, rapidamente ele pega o jeito. Como é que a professora quer? Não vou falar em tia, né? Não ficar feio, né? Como é que a tia quer? A tia quer assim. E às vezes a Rita vem ajudar o menino não quer. Mãe, você não sabe como a professora quer. Por quê? São as fórmulas. E aí o menino está, às vezes, no Interamérica com um processo mais criativo, e ele é autor, ele tem o sinapse, e ele quer explicar para o Gabriel, por exemplo, e o Gabriel não tem tempo. Como é que ele está pensando? Aí fala, para isso. Aí, pessoal, 4º ano, tá? Faz regra de 3. Se tiver engenheiro aí, engenheiro é tarado por regra de 3. Desculpa aí, tá? Basta fazer regra de 3, está tudo resolvido. Gente, regra de 3 é 7º ano. Ele está no 3º ano. Deixa ele pensar sobre número racional, sobre identidade, proporcionalidade, equivalência. Deixa ele pensar. Pensar como? Se ele fizer regra de 3, gente, produto do meio igual ao produto dos extremos. Cruz credo, faz cruz credo, faz assim, faz cruz credo, tá tudo resolvido.
patavina nenhuma está resolvida. O que está resolvido, ele faz o cruz credo, acha o número, está a resposta, e aí ele dá a resposta lá. Então, a idade da Vera é 259 anos. Por quê? Porque ele fez o cruz credo, ele multiplicou, ele dividiu desse número, ele nem para pensar. Tá certo, a Vera tem 59, tudo bem. Né? Nós temos família que a gente pode estar falando essas coisas. Mas 259, e aí passa a existir uma matemática que existe, que paira no mundo abstrato, desprovido de significado, sem a produção de inteligência. Por quê? Porque inteligência é produção de significado. Se não tem significado, não tem aprendizagem. Aprendizagem e significado andam juntos. A sinapse, você tem alguém da área médica aí, né? São processos eletroquímicos. Eles só se realizam pela possibilidade de conexão que o sujeito faz. Quem faz é o sujeito. E a base, o caminho dessas conexões é significado. E é o significado quando ele pega um elemento que está aqui no campo e o outro elemento, e ele percebe que há conexões possíveis que às vezes nós, professores, não percebemos, pai, mãe e avô não percebiam. Que nem meu neto, que fez 6 anos, falou, vô, o senhor não me deixa falar. Se eu tivesse me deixado falar antes, eu tinha mostrado que o Renault da vovó faz espelhamento do celular igualzinho. E ele fez, e eu estou com o carro da minha esposa há 3 anos e não sabia que fazia a mesma coisa. Ele, com 6 anos, me mostrou que sabe. Porque ele fez conexões, e essas conexões não estão no dedo. Quando a criança está fazendo jogos, quando ela está fazendo a programação, a ideia de inteligência hoje é muito mais complexa que a de inteligência de 30 anos atrás. A inteligência está tanto na ponta do dedo quanto na processos de sinapse. Uma coisa leva a outra. Nós somos um todo orgânico. E é por aí que é essa visão do sujeito que o Interamérica trabalha. Bom, já falei meia hora e nem abri ainda o slide, né? Então vocês têm que me frear, mas vou tentar ir mais rápido, porque eu vou mostrar um pouco das crianças, aprofundando. Eu vou deixar as crianças falarem, para não ter que ouvir o que eu ouvi do meu neto. Você não me deixa falar. Se eu tivesse deixado falar, eu só teria entendido mais o que eu estava tentando falar para você. Tá? E é um pouco isso que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui nesse final de tarde. Eu peço para alguém da coordenação me dizer, está compartilhada a tela? Tá sim, professor. Ok. Vera, depois eu mando os slides, porque o slide não é meu, tá? Eu fiz para vocês, se fiz para vocês, não é meu, é de vocês, tá? Que aí vocês quiserem e depois colocar, tá? Então, observa, criatividade na educação matemática, o desenvolvimento da inteligência. Isso que a gente quer, é desenvolvimento da inteligência. E aí vem os desafios, tanto da escola, quanto da família. E a gente aqui está falando para a família. Então, observa, a relação entre inteligência e atividade matemática, ela já é um consenso universal, sobretudo a partir de Piaget, tá? O Jean Piaget, e eu tive como professor o Gerard Vergniaud, que foi parceiro no laboratório de Jean Piaget, na Suíça, vários anos, foi esse senhor que morreu no último fim de semana, que era de Paris 5, da Sorbonne. Então, observa, a essência da atividade matemática, da aprendizagem matemática, é a construção da inteligência. Agora, você assimilar simplesmente processos formais, mecânicos, isso não leva à construção da inteligência. As crianças são capazes de muito mais. Existe um homomorfismo. O que é o homomorfismo? É como se fosse o objeto e sua sombra. Qualquer movimento na sombra é movimento no objeto. Movimentando o objeto, movimenta a sombra. Então, é o fenômeno e a sua representação. Entre inteligência e aprendizagem matemática. Então, é aquela ideia, né? Quem aprende matemática é inteligente. E se é inteligente, aprende matemática. É lógico que essa ideia, depois o Gardner, né? Aí temos
a Meigna, que está aí também, a Vera, a Gisele, a Deloá, tá? Que são da área de educação, não sei mais, alguém está na área de educação, sabe que o Gardner trabalha com múltiplas inteligências, não somos apenas uma inteligência. A inteligência musical, sinestésica, que são os atletas, né? Um médico tem que ter uma inteligência sinestésica para fazer cirurgia, sobretudo quem trabalha com a questão, os cirurgiões, né, que trabalha com o sistema nervoso central, tá? Como é que é isso? Tá? Artística, tá? Literária, linguajar, né? Então, observa, e a matemática, ela está diferentemente presente na música, na culinária, na arquitetura, né? nas artes plásticas. Então, a matemática, ela tem essa abrangência. E aí, então, o que é ser inteligente dentro da escola e fora da escola? Eu acho que essa é a grande questão. E, mais do que nunca, é importante para nós que a aprendizagem de matemática seja permeada pelo lúdico. Gente, e lúdico não é só jogo e brincadeira. O lúdico é prazer. O grande objetivo da nossa escola é que todas as crianças, mesmo que quando crescer não vá ser físico, engenheiro, astrônomo, né, ou matemático, mas que goste de matemática. Da mesma forma que ele gosta de cinema, literatura, esporte, política, né, gastronomia, que seja um sujeito integral. Nós não podemos pensar na formação do sujeito integral se ele não gosta de matemática. E a pergunta é essa: como é que vai fazer com que o sujeito goste de matemática? Ele tem que se descobrir como sujeito matemático. E para se descobrir como sujeito matemático, ele tem que perceber que ele tem capacidade, não só de reproduzir, mas de gerar ideias matemáticas. Então, nós construímos uma proposta didática pedagógica, onde as crianças se sentem livres das amarras para produzir atividades de forma lúdica, cujas regras estão centradas no grupo. Então, é lógico, além de ele desenvolver, ele tem que validar. Então, os processos de produção são esquemas mentais, tá? Eu trabalho muito com esquema mental, a partir da neurociência, a partir dos processos cognitivos. Ele não adianta só ele resolver uma situação, mas a aprendizagem ela tem que permear também o que a gente chama de argumentação, de discurso oral, de capacidade de convencimento, de validação dentro de um grupo. Tá? E essa revelação desses esquemas inéditos, criativos, demonstra muitas vezes uma inteligência até então ignorada pelos educadores. Porque eu sou também parte do PNLD, que é o Plano Nacional de Livro Didático até 3 anos atrás, tá? Ultimamente eu me retirei, tá? Em função das novas políticas que estão para o PNLD. Eu sou os avaliadores da qualidade dos livros didáticos. Nos últimos 20 anos, depois que eu voltei da Europa, eu participei disso daí. Então, muito do que hoje avançou os livros didáticos no Brasil é em decorrência desse trabalho dos pesquisadores do qual eu faço parte. Tá? E não adianta pensar, pegar livros que ensinam como ensinam há 30 anos atrás. O que nós temos que estar trabalhando, para o da inteligência, é a aprendizagem matemática apoiados em construção de esquemas mentais inusitados, que mostram tanto o valor da ressignificação do conceito de matemática, a sua produção na escola, quanto como a matemática como instrumento revelador de alta capacidade de produção matemática, que muitas das vezes de uma produção de crianças que são consideradas ou pela escola ou pelos pais como crianças em situação de dificuldades matemáticas. E às vezes, gente, a criança ela tende a não entender como nós pais ou mães ou avós queremos que ela entenda, porque a nossa forma de entendimento é muito diferente do que ela está entendendo. E a forma dela entender ela é inventiva, crítica e aguçada de alto valor, tanto educativo quanto acadêmico. Então, a gente fala de produções matemáticas
muito realizado em contextos lúdicos, prazerosos. E quando é prazeroso, a criança se envolve. Eu não sei se alguém de vocês teve oportunidade de assistir uma aula de matemática aí no Interamérica. Gente, é uma loucura. É lindo, é emocionante. Como a criança, ela se envolve, ela mergulha, ela se permite ser desafiada, ela elabora hipóteses, ela testa, ela revê, ela argumenta, tenta convencer, ela, se não deu certo, ela tenta achar o erro, entender porque está errado. Isso é inteligência. E outra, uma matemática, muitas das vezes, que não está no papel, que não está no lápis, que não está nos traços. Muitas das vezes, uma produção matemática que está aqui em formas de imagens mentais. Então, nós temos que ver que, quando a gente fala da criança aprendendo, nós estamos falando de sujeitos epistêmicos. O sujeito epistêmico é o sujeito que aprende, e muito mais do que isso. É um sujeito que reflete sobre como é que ele aprende. E o que ele vai levar para além, fora da escola, para além dos objetos de conhecimento, é essa reflexão: quem sou eu enquanto sujeito inteligente? Em situações não encarceradas, em situação didática, ou seja, você faz assim que você ganha nota, tá? Mas que eles descubram que elas são capazes de produções matematicamente valorosas e que têm sido ignoradas ou negligenciadas pelos professores na maior parte das escolas brasileiras. É por isso que outros países estão tão à frente do que o Brasil. Desenvolver inteligência na sala de aula é complexo. Implica na produção de novas possibilidades, tá? E que quase sempre desestabilizam o professor e a família, uma vez que esses encontram dificuldade em compreender a estruturação do pensamento da criança. Então, agora, eu gostaria de trazer um pouco esse processo entre ação, registro e validação, tá? Que é a síntese da inteligência que tem que ser institucionalizada. Então, eu vou pegar alguns exemplos tirados de sala de aula, tá? Por exemplo, isso, gente, é um menino de primeiro ano. Vou começar com o menino de primeiro ano. Ele vai fazer 30 menos 12. E aí, o que ele faz? Ele pega o 30, faz 10, 10, 10. Tirou já o 10. Olha só, ele já começou de maior ordem. Ele não começou a tirar o 2, ele começou tirando o 10. Aí, sobraram 2 grupos de 10, mas ele tem que tirar o 2. Aí ele pega o 10, faz 5 grupos de 2. Sim, 6 anos. Tira esse 2. Olha o que ele cortou. Tá lá, 10 e 2. Tá lá registrado, tirou 12. Tá ok? O que sobrou? Sobrou um 10 e o outro 8. De onde sobrou esse 8? Do 5 grupos de 2, tira um grupo de 2, 4 grupos de 2, 8. Dá 10 e 8, 18 e a conta tá feita. Gente, mas não é para botar 30 e o 12 embaixo, 2 embaixo do 0, depois corta o 3, põe o 2, depois vai 1, e esse 1 vira 10 lá, e vira como se fosse mágica. Como é que é isso? E aí vem a pergunta: mas, professor Cristiano, o senhor que é matemático, pós-doutor na área, pode fazer assim? Vem cá, e se ele for para o ensino médio, se ele for para fazer o vestibular lá em medicina, em veterinária e tal, ele pode fazer assim? Gente, nós estamos falando de psicogênese. Eu não sei como é que ele vai estar fazendo quando tiver 10 anos, 15 anos, 20 anos. O que eu quero dizer é o seguinte: a criança pensa. E não pode ser negado para ela essa possibilidade, essa capacidade de pensar. E, obviamente, quando te dá a liberdade de ela pensar, a produção dela vai ser diferente daquilo que ela vê nos livros didáticos, ou vê no planejamento do professor. Óbvio. Olha quanto conhecimento de estrutura de número, de operação, de organização mental não tem nessa criança. E é isso que nós temos que trazer. Olha, essa criança faz algo parecido quando a outra criança sente 8. Lembra que tem que tirar 1, fica 10. Tira, aí fica 9, vai 1. Não, o que ela faz? 90, o 100 é 90 mais 10. Se eu tirar 8 de 10, sobra 2. Então, 9, 92, 92 e está feito.
E nós estamos preocupados, e quando é que ele vai aprender como eu aprendo para ele fazer universidade e ser um profissional? E eu pergunto, ele aprender como nós aprendemos, vai torná-lo mais inteligente? Ou a inteligência, ela está inserida nesse tipo de produção? Aí vamos pegar uma divisão, terceiro ano, 36 por 3, põe a chavinha, né? Põe a chavinha, 3 por 3 dá 1, aí abaixa, gente, uma coisa feia, abaixa o 6, agora 6 dividido por 3 dá 2, aí ficou 1 e 2, 12. Mas o que ele está fazendo? Hoje, antes de encontrar com vocês, eu pedi para uma professora aqui de Brasília fazer 412 dividido por 4. Resposta deu 13. Deu. Professora de 5º ano de uma grande escola em Brasília, uma escola de referência. Pedi para ela fazer a decomposição do 412 para dividir por 4. Imagine uma professora chorando numa live na frente dos outros professores. E aí ela falou, eu nunca tinha pensado que podia fazer desse jeito. Se eu tivesse feito desse jeito, eu nunca ia falar que 412 por 4 dá 13. Ah, gente, sim, escola privada. Tá? Em Brasília, não foi Goiânia, pode ficar tranquilo, tá bom? E eu saberia por que dá 103. Eu não sabia que podia dividir 1 por 4. 1 dividido por 4 não dá 1, dá 0. 0 é número. E observe a gênese da produção dessa criança em 36 dividido por 3. Ó, dividido por 3, ela botando as 3 crianças lá recebendo. Tá? E aí o que ele faz? Olha lá, ele deu 2 e deu 2. Começou agora pela unidade. Não. Olha lá em cima, o desenho ficou assim. Na verdade, ele deu 10, ó. Ele deu uma barrinha, isso é material dourado, uma barrinha, uma barrinha. E olha como está representado lá. 3 e 10 e 6 de 1. Conforme ele vai dando, ó, deu uma, ele riscou. Deu outra, para outra criança riscou. E deu, olha, ele tirou 30, porque deu 10 para cada um, 10 para cada um, 3, 30, agora sobraram 6. Agora ele vai dar unidade. 2 unidades, cortou 2. 2 unidades, cortou 2. 2 unidades, cortaram 2, agora 6. Aí então ele deu 10 para cada um e 2 para cada um, quociente 12. Observa, aprender é produzir significado. E o significado não tem forma, é processo autoral. Imagina que será essa criança, daqui 3, 4 anos, vai estar fazendo do mesmo jeito? Não vai estar fazendo do mesmo jeito. O papel da escola não pode se limitar simplesmente passar de forma mecânica aquela forma algorítmica que nós aprendemos na nossa escola. Olha esse que fantástico, 3 vezes 22, né? E aí, como é que deu aí 68, né? Ela errou, tá? Ela errou na soma, mas observa, essa criança, ela tem exatamente o conceito. E muitas das vezes a gente fica muito preocupado em ir diretamente para a tabuada. Eu também trabalho tabuada. Se um dia vocês quiserem uma oficina de 4 horas só sobre tabuada, isso, a Meigna e a Eloá sabem disso, tá? Tabuada com encantamento, uma coisa fantástica. Mas antes de saber tabuada, ele tem que entender o que é multiplicação. E esse menino entendeu. Olha o 4 vezes 12. Ele repete 12, 12, 12, 12. Aí, 12, 12, 24, depois 24, 24, 48. Está feito. Tem erro? Sim, tem erro. Tá? Mas ele tem que se apropriar, ele tem que refletir sobre o seu erro. O erro é base da construção da aprendizagem. Só há aprendizagem se há erro. Ele só comete erro porque ele está aprendendo. Porque se ele não estivesse aprendendo, ele não ia cometer erro. E aí qual é a graça? Tá? E observa o seguinte, olha esse caso aí. Esse caso foi de Mila, foi Brasília. Foi Brasília esse caso.
tá? Eu tenho escola de Minas Gerais, eu tenho escola em Pernambuco, tenho escola aqui em Brasília, tenho escola no interior de Goiás, São Paulo, tá? Por isso que eu preciso localizar. É muito interessante ele trabalhando aí, tá? A questão do custo do lanche, tá? E aí ele querendo saber quanto é que cada um gastou, tá? E aí tem o preço das coisas, e aí ele coloca 3 mais 3, 6, 2 mais 3, 5, e depois ele coloca como é que é? 2 mais 50 mais 1 mais 50, deu 4. E tá certo. O coleguinha corrigiu. Observe, não podemos, na nossa análise da produção das crianças, no processo de aprendizagem da criança, perder de vista o significado do que está ali na produção. Porque observa, quando ele coloca 2 mais 50 mais 1 mais 50, na verdade é R$1 mais 50 centavos mais R$1 mais 50 centavos. E aí o que ele fez? 50 centavos mais 50 centavos, R$1. R$1 mais 2, 3 mais 1, 4. Da mesma forma que ele colocou no último, à direita, ele colocou 2 mais 2, 4, 50, 50 mais 1, R$5. É lógico que se você olhar estritamente no registro matemático, vamos dizer que está errado. Mas o nosso papel enquanto educador é entender o que está na base da produção desse conhecimento e, a partir do momento em que nós nos apropriarmos do significado, nós construímos um processo de mediação pedagógica para que a criança ela evolua. Então, na hora que ela for escrever R$2,50, ou ela soma 2 e 2, dá 4, e 50 e 50 dá 100, 100 dá 1, aí volta 4 mais 1, 5. Mas esse é um processo. O problema é que nós, às vezes, que não temos experiência educativa, chegamos e já colocamos tudo errado para a criança. E dizemos que a criança não sabe. Tá? Aí tem outro de divisão, vou passar à frente, tá? E o importante é o seguinte, esse aí foi aqui em Taguatinga, tá? É uma coisa impressionante, às vezes, eu já vi casos e casos. O último caso foi aqui em Alto Paraíso, de Goiás, onde tem um projeto, tá? A Lois, inclusive é uma criança que a gente acompanha, porque ela estava perdendo a vista, tá? Nós conseguimos acompanhar, conseguimos um tratamento, está recuperando, graças a Deus, teve que fazer a cirurgia, que onde ela era excelente aluna, estava no 4º, 5º ano, e só tirava notão, e aí eu trabalhei 1 ano com ela e descobri que tudo o que ela fazia não tinha nenhum significado para ela. E aí é o que eu digo, outro elemento importante do processo de aprendizagem é o desenvolvimento de processo de autorregulação. Esse processo de autorregulação são aqueles processos de avaliação e de qualificação do que você faz. Tá? E, de repente, a criança faz a coisa tão mecanicamente que ela erra e não sabe o que errou. Eu não sei se um de vocês que estão assistindo aí lembra da vida escolar de vocês sobre da matemática. Tá? Ô, Paula, e aí? Como é que foi na prova? Não tenho a menor ideia. Eu fiz, não tenho a menor ideia se está certo ou errado. Quantos de vocês passaram? Por quê? Porque vocês não tinham processo de autorregulação. Por que não tinha processo de autorregulação? Porque vocês faziam sem significado. E olha que impressionante é essa criança, 4º ano. Ela fez 12 vezes 5, deu 2.550. Como é que ela fez isso? Ela fez 2 vezes 25, 50, botou 50. E depois ela botou 1. 1 vezes 25, 25, botou 25 do lado, acabou. 2.550. E aí ela vai me tirar a prova real. 2.550 por 25. Ela pega 25 por 25, dá 1. 1 vezes 25, 25. 25, 25, nada. Abaixo 50. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50. 50. Então, deu 12, tá certo que acabou. Eu estou trazendo esse caso como um caso que também pode servir de caricatura. Mas é isso, muitas das vezes ocorre.
E eu pergunto, e cadê a inteligência das crianças? Ah, mas ela está fazendo, reproduzindo o que o professor está mandando fazer. Só que aí ela não está com a compreensão, porque multiplicar por 12 é multiplicar por 10 e multiplicar por 2. Se é multiplicado por 10 vezes 250, multiplicar por 2 daria 50, 250 mais 50, 300. Pronto, teria achado. Tá? Então, observa aí uma criança relacionando a multiplicação 2 vezes 13 com a noção diária. Então, onde é que está o processo algorítmico? Às vezes não está no que está numérico, está na representação em termos de área. Olha aqui a construção da divisão, e aí tem pai que arrepia, né? 66 por 6, aí tira um, tira um, tira um, tira um. Mas observa, o que falta muito em nós, pais, essa falta de paciência pedagógica. A gente já quer... Menino, divide 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1, 11, e acabou, e está feito, e está certo. E a professora vai ter que colocar certo. Às vezes, gente, a construção da inteligência são... a construção da inteligência, ela é traçada por caminhadas mais longas e não caminhadas mais curtas. É que nem o rio que traça seu leito ao longo da sua história. E ele só chega no mar porque ele aprende a construir a sua trajetória. Sinuosa. Não é reto. Não é direto. Muitas das vezes, o que é mais curto, em termos de educação, não é a melhor opção. Pensem nisso. Justamente, às vezes, a criança mais inteligente, ele tem esquemas mais complexos, mais longos. Portanto, o primeiro objetivo da escola é a construção de procedimento para posterior algoritmização. Nós, sim, nós vamos chegar lá, mas nós vamos chegar lá respeitando e valorizando os processos autorais, porque essas crianças dão um banho nas outras. E essa algoritmização ocorre quando o aluno tem direito à construção de seus processos próprios, seus próprios procedimentos operatórios matemáticos. Quando são valorizados os registros e argumentações orais acerca da justificação de cada criança mostrar dentro do grupo como é que ela está pensando, como é que ela está fazendo, como é que ela caminhou, como é que ela interpretou. E no grupo ela vai descobrir outras formas de fazer. Por isso que é tão diferente estar em casa fazendo ou estar na escola fazendo. Calme, sossegue o coração de vocês, porque as professoras, elas são espertas, e às vezes ela faz cara de emburrada, e eles perguntam, professora, por que você tá com essa cara? Você fala, todo mundo falou o seu jeitinho de fazer, e ninguém deixou o meu jeitinho de fazer. Tá bom, prof. Títer, mostra o seu jeitinho. Aí eu tenho certeza que o jeitinho que ela vai mostrar é o jeitinho que você, pais, aprendeu. Mas aí ele vai aprender esse jeito clássico, ortodoxo, com mais um jeito, e não simplesmente como o único jeito. Isso faz toda a diferença em termos de concepção do que é a matemática para essa nova geração. Essa algoritmização ocorre quando é favorecida a validação do mesmo, de como é que a criança faz, dentro do grupo social que pertence. Tá? Quando ele é estimulado a aplicar seu procedimento em novos contextos de situação. Pessoal, a escola é inteligente. Se a criança está fazendo processos tão longos assim, calma, pode deixar que a escola vai passar processos, outras situações, outros contextos, onde esses processos vão ficar muito chatos, muito enfadonhos, e elas vão querer agilizar e pegar coisas mais herméticas. Mas elas vão fazer opção sem abandonar a base da estrutura do seu pensamento. Tá? E quando ela é estimulada a reflexão, a autoavaliação, a autocorreção da sua produção. Então, gente, a questão central acaba sendo o significado da inteligência nesses casos que, ao invés de assimilação de procedimentos mecânicos, a criança realiza esquemas inusitados e matematicamente válidos. Isso que é importante.
Como a escola pode se colocar como mediador, em especial provocador da inteligência matemática, incorporando nos procedimentos didáticos pedagógicos essas produções criativas? E aí, isso nos remete a questões, a necessidade de compreender o papel de mediação nos anos iniciais de escolarização, não marginalizando os que produzem de forma criativa na sala de aula ou em casa, mas articulando processos espontâneos com os processos socialmente válidos e consolidados. São desafios que o momento nos impomos, o que tem a ver com os objetivos do que nós chamamos educação matemática. Espero não tenha me alongado muito, mas em síntese, essa seria a mensagem de hoje. Tá? Em outros momentos a gente poderia alargar, aprofundar, mas aí eu abro. Eu acho que é a Loa que deve estar coordenando aí o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Cristiano. Somos nós quem agradecemos sempre. E vamos abrir agora para a nossa sessão de perguntas. Se o professor quiser interromper a gravação, por favor, professor, para que todos se vejam, né, na nossa roda. E abrimos agora para as perguntas, comentários, sugestões, tá bom? O espaço é nosso. Professor Cristiano, tem como só o senhor interromper a apresentação? Ah, sim! Obrigada. São ouvidos. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta que foge um pouco da exposição, pode, tá? É o momento de vocês. Também podem fazer pelo chat, pessoal, se tiver alguém mais tímido, né, tímida. Eu vou aproveitar, então, vou fazer uma pergunta. Luciana, obrigada. Muito obrigada pela participação, pode falar. Eu queria agradecer ao professor Cristiano, eu amei a sua explanação, a sua apresentação. Amo matemática, sou engenheira, sou professora também. Então, eu gostei demais da sua apresentação. Não porque serve apenas para a disciplina de matemática, mas, na minha visão, serviu para a compreensão de todas as outras disciplinas. E, professor, obrigada. Agora eu vou parar de pedir para o meu filho ficar decorando coisas como história, geografia, ciências e outras coisas mais, porque eu estava fazendo isso com ele, coitadinho. Igual fizeram comigo. É assim. Parece que é uma prática e a gente repete isso. Uhum. Então, esses momentos da escola, Vera, obrigada, servem de reflexão demais para nós que somos pais, para a gente acompanhar os nossos filhos, porque eu gosto de acompanhar os filhos. Acho que a maioria dos pais também, né? Estão todos aqui participando porque acompanham os seus filhos. Então, para mim, foi muito esclarecedor. Gostei demais da sua explicação. Agora, eu tenho um problema com a questão de concentração, professor. Não sei se pela idade, porque ele tem 8 anos, está no 3º ano. Se é maturidade, não sei, assim, o que está